bem-vindo à nossa segunda aula da série sobre ópera barroca. Sou Rosiane Queiroz, cantora lírica, e este é o nosso segundo encontro de uma série de 3 aulas onde estamos tratando a respeito da ópera barroca. Estou aqui hoje para falar sobre os recitativos secco e accompagnato, suas origens e características. Na nossa última aula citei a Camerata Fiorentina, e é por ela que iremos começar. Visando a construção de um melodrama inspirado nos ideais gregos, os músicos da Camerata Fiorentina se preocupavam em encontrar uma nova forma de composição que pudesse valorizar os afetos das personagens. Aristóteles, inspirado por Pitágoras, acreditava que a música tinha o poder de imitar certos afetos da alma humana, que algumas melodias podem provocar ou imitar a melancolia e o recolhimento, e outras, a alegria, a raiva e outros sentimentos diversos. Para isso, os músicos da Camerata trabalharam na busca de um estilo melódico declamatório próximo da monodia grega, priorizando a inflexão das palavras e seu impacto no drama. Nesta busca, eles caminhavam para algo entre o falado e o cantado, e para isso foi necessário renunciar àquela forma contrapontística do Renascimento. Acreditavam que esta forma nova de composição faria com que o público compreendesse melhor os sentimentos das personagens. E esta busca resultou no que chamamos de recitativo e em suas formas de realizá-lo. Há basicamente 2 tipos de recitativo: o secco e o accompagnato. O recitativo secco tem por característica a voz sendo acompanhada pelo músico encarregado do contínuo. Encontramos este recitativo nos longos trechos de monólogos e diálogos, geralmente servindo de transição para áreas, sendo realizado da forma mais próxima possível da fala. É comum não haver a necessidade de regência neste tipo de recitativo, fazendo com que o cantor determine a velocidade e as inflexões que dará ao texto. O recitativo secco é bem comum nas óperas barrocas, sendo uma forma simples, sustentada harmonicamente pelo baixo contínuo. Vamos ouvir agora, como exemplo de recitativo secco, Rosa del Ciel, da ópera Orfeu, de Monteverdi. O recitativo accompagnato, também conhecido por recitativo strumentato, é chamado assim justamente por haver um acompanhamento com maior número de instrumentos. Geralmente era utilizado para explicitar as mudanças de emoção nas cenas, onde a orquestra sustentava o significado do texto declamado. Neste tipo de recitativo, o cantor, de certo modo, ainda se encontra livre para declamar o texto, porém a orquestra possui passagens independentes de caráter violento e enérgico, o qual o cantor precisa estar atento. Vamos ouvir agora um exemplo de recitativo accompagnato na ópera Alessandro, de Georg Friedrich Händel.
havia basicamente dois tipos de recitativos, certo? Mas existe um terceiro que se encontra entre o recitativo e a área, que é o arioso. Leva este nome por ser realizado de um modo um pouco mais cantado, como nas áreas. Uma das diferenças é que o arioso não possui desenvolvimento dos temas, e nós veremos como esse desenvolvimento dos temas é comum nas áreas em nossa próxima aula. Digamos que o arioso não possui a liberdade de um recitativo e nem a métrica tão regular como a da área. Vamos ouvir um exemplo de arioso também na ópera Alessandro de Handel. Sfortunato è il mio valore. Jacopo Peri, um dos integrantes do grupo da Camerata Fiorentina, escreveu no prefácio de sua ópera Le musiche sopra l'Euridice, em 1600, sobre seu estilo de escrever os recitativos que pode nos ajudar ainda melhor a compreender o ideal de melodrama dos compositores do período barroco e em como este pensamento influenciou na construção composicional das óperas seguintes. Ele diz: na nossa fala, alguns sons são entoados de tal forma que podemos construir sobre eles uma harmonia, e que no curso da fala passamos por muitos que não são entoados deste modo, até chegarmos a um que permita o movimento para uma nova consonância. Tendo em mente as entoações e inflexões que nos servem na tristeza e na alegria, e em estados semelhantes, fiz com que o baixo se movesse em sincronia com elas, mais depressa ou mais devagar, segundo os afetos. Mantive o baixo fixo através de consonâncias e dissonâncias, até que a voz da personagem, tendo percorrido várias notas, chegasse a uma sílaba que, sendo entoada na fala normal, abrisse caminho a uma nova harmonia. Espero que tenha gostado desta aula sobre os recitativos, e em nosso próximo encontro falaremos sobre as áreas nas óperas barrocas, números musicais dentro da ópera que elevaram o desenvolvimento deste gênero musical. Até lá!